Olá, estou aqui me divertindo já. O Poder Criativo está de volta e eu quero apresentar para vocês minha amiga Rose Vilela. Tem programa aqui na TV Geração Z sobre sexualidade, prazer em conhecer sexo. Para você, uma coisa assim, mas ela vai falar certinho. Rose, muito bom, que bom que você está aqui comigo. Eu que agradeço o convite, Miriam. É um prazer estar aqui no seu programa. Prazer em conhecer, prazer Rose. em conhecer. Sexo na web ou na TV? Para você. Entendi. Muito bem. Hoje estou aqui com a Rose e nós vamos falar um pouquinho sobre as questões, porque a gente sempre fala sobre o poder criativo, Rose, o que é esse poder que o homem tem de criar e tudo mais. E hoje nós vamos responder algumas perguntas a partir desse ponto. E a Rose trabalha como psicóloga também já há bastante tempo e ela não trabalha só com casos de sexualidade. A Rose trabalha com comportamentos como todas as psicólogas também, não é isso? Isso mesmo. Além dessa especialidade em sexualidade. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que ela pensa, sobre como eu vejo que as pessoas criam situações. E nós temos uma pergunta aqui, eu tenho várias, mas tem uma aqui bem interessante. Por que meus relacionamentos sempre terminam após 6 meses? Essa pergunta é da Sandra, é da Sandra aqui de São Paulo. E ela está perguntando por que meus relacionamentos sempre terminam após 6 meses. Ela não me deu aqui, Rose, nem a idade, nem quantas vezes isso se repetiu. Mas me parece que pela pergunta, muitas vezes. Você já atendeu alguma coisa assim? Já viu alguma coisa nesse sentido? É uma tendência das pessoas que não procuram por uma ajuda, né, terapêutica, ficar num processo de repetição. Então tem que ver o que tem na história dela, porque ela diz que são vários, né? E tem um período, tem uma coisa de 6 meses. Acho que indo na linha, né, do poder criativo, que poder que ela tem de criar, né? Porque você pode criar o bem e o mal. Então o que será que ela cria para a vida dela? Talvez ela tenha um marco mesmo, né? Essa relação, ela já entra na relação pensando, essa relação vai durar 6 meses. E aí ela comprova uma teoria dela. Né? Se ela tem essa crença, essa teoria de que aquilo vai durar X tempo, quando está chegando ali no tempo, alguma coisa que de alguma forma ela participa, ela acaba criando aquilo para interromper. Aí ela diz, tá vendo? Eu disse que minha relação dura só 6 meses. Na verdade, a pessoa acaba vivenciando algo e justificando a ideia naquilo que aconteceu. Quando, na verdade, é muito difícil, acho que, para as pessoas entenderem que aquilo que elas pensam, aquilo que elas têm dentro delas, é que emana a criação que vai acontecer lá. Então, para a Sandra, eu também, assim, ouvindo a Rose falar, me dei conta aqui de que às vezes, Sandra, veja, Rose, quanto você concorda com isso, às vezes 6 meses toca uma sineta interna que diz para a pessoa que talvez vá ficar sério, que talvez vá criar um nível de intimidade que a pessoa não sustente. Sim. Eu não sei quem é você, Sandra, às vezes você é casada com o seu pai e você só pode fazer namoros leves, né? Não pode ir adiante. Superficiais, né? Não é? Tem tudo a ver, que pode ser o caso, né? Como não tem mais dados, de fato, toca a sinetinha, pronto, até aqui está superficial, daqui para lá como a coisa pode ficar séria mesmo. Como se fosse uma medida segura, né, Rose? Até aqui eu vou, daqui para lá não posso ir mais. Aí entra o desconforto, né? E se ficar sério? Eu lido bem com essa coisa de terminar com 6 meses. E se ficar sério? Como é que eu posso ser feliz? Quem sou eu, né? Você sabe, eu tenho aqui uma pergunta muito bacana para a Rose, pode ajudar a gente bastante. Eu tenho uma pergunta aqui, essa é Lourdes, Pernambuco. A Lourdes, ela mandou essa pergunta há muito tempo e como a gente estava com outro formato de programa, eu não tinha condições de responder. Mas a Lourdes, de Pernambuco, ela está perguntando o seguinte, ela está dizendo e perguntando o seguinte, ela diz o seguinte, que ela tem uma dificuldade de orgasmo. Olha que interessante, porque cabe para a Rose bem direitinho. Ela tem uma dificuldade de orgasmo, mas que ao longo do tempo foi aumentando e ela hoje tem dificuldade até para excitação. O que você pode dizer, se é ela que está criando, então, como é que ela está criando essa dificuldade? É como se ela dissesse aqui na pergunta
que é como se fosse algo que está aumentando, sabe, Rose? Antigamente ela só não tinha o orgasmo e agora é como se até a excitação também fosse se distanciando um bocadinho dela. Isso acontece muito, né, Rose? Isso, aliás, esse é um processo bem comum de não é? acontecer. É muito comum. Então a mulher não tem orgasmo, então o orgasmo é a cereja do bolo, né? Então é o grande finale. Então a excitação, ela acontece, porque você sabe que no final você vai ter um orgasmo, porque aquilo é tudo muito gostoso, né? É claro que tem alguns fatores também que contribuem e dificultam. Por exemplo, o tempo que ela tem de relacionamento com determinada pessoa, se é uma relação que já entrou numa rotina e não tem mais erotização, então tudo isso a gente tem que pensar também. Mas assim, pontualmente na questão do orgasmo dela, então se ela já tinha dificuldade, para que ela vai ter relação? Então ela ativa, dispara, né, no cérebro dela, toda vez que o parceiro ou alguém estiver se aproximando, muitas vezes até uma aversão sexual. Então, como a Rose está dizendo, fica como se fosse uma evitação daquele momento que já vai ser o mais difícil. Então, eu nem me excito, eu já vou criando uma defesa, então, né? Assim, uma disfunção vai levando a outra, né? Porque não ter orgasmo é uma disfunção, não ter excitação é outra disfunção. E provavelmente ela vai começar a ter dor durante a relação. Vamos supor que ela tente para agradar o parceiro ou coisa do gênero. Ela não está lubrificada, porque é a excitação que leva à lubrificação. Então, se ela não está lubrificada, o que acontece? Vai doer, vai ter um atrito. Na verdade, assim, não só nesse sentido, né, Rose, mas em todos, quando você tem uma questão que você não busca ajuda, você não se livra dela, é como um limãozinho, sabe? Vai coalhando. E vai coalhando, vai tomando uma área maior da sua vida. Eu quero aproveitar, já que a Rose estava sinalizando aqui com a falta de informação que a Lourdes nos mandou aqui de Pernambuco, é o seguinte: você que quer ter as suas perguntas respondidas bem alinhadinhas com aquilo que é a sua história, ao encontrar a nossa página no Facebook do Poder Criativo, programa de TV, você manda a sua história realmente, porque acho que a gente pode ajudar de uma forma mais direcionada, mais personalizada, contando a sua história. Né? A gente pega, não fala o seu nome se você não quiser, põe só suas iniciais, tá bem? E a gente vai tocando aqui com um pouquinho mais de clareza para você que quer colaborar e quer ter uma resposta boa. Vamos fazer uma outra pergunta aqui. Mais alguma coisa dessa, Rose? Você acha que é um caminho, né? É o caminho. Se ela não trata, a tendência é ir piorando. Tá certo. Olha, eu tenho aqui uma pergunta. Isso é um homem. É Paulo. Paulo aqui de São Paulo também. Parece que estou num limite de recebimentos. Quando estou perto de uma promoção, perco a vaga para outro e às vezes perco até o emprego. Como posso ganhar mais dinheiro? Paulo, vou deixar para a Rose, que ela deve ter essa resposta para você. O que você sente aqui, Rose? Parece que ele bate aí num limite e sempre acaba perdendo quando está na hora de dar um boom, né? O que eu percebo, assim, de uma forma geral, acho que o ser humano ele vive muito em cima do medo. Né? E o medo das coisas boas e das coisas ruins. Então o medo ele é importante para a gente, porque ele evita que a gente pule do 8º andar. Mas só que por outro lado também, ele impede você de ousar. Então às vezes, ganhar dinheiro é uma coisa que amedronta muito. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Eu posso me sufocar com tanto dinheiro. Quem será que eu vou perder por causa do dinheiro? Como é que será que eu vou me comportar com tanto dinheiro? Eu acho que o dinheiro, principalmente o dinheiro, né, especificamente, ele traz uma questão aí muito importante. A pessoa ela mistura muito prazer com dinheiro. Né? Então tem dinheiro, isso pode ser tão prazeroso como desprazeroso. Né? Pode ser tão bom como muito assustador. É estranho falar, né, que ter dinheiro pode ser assustador, mas para muitas pessoas pode ser assustador, sim. Então parece que ele também acaba criando aí situações que quando está chegando lá, ele regride. Você sabe que, Paulo, né, e Rose, às vezes nós temos um medo tão grande de nos sentirmos onde nós desejamos, porque
a gente imagina, a gente cria uma fantasia de que se a gente chegar lá, especialmente com relação a dinheiro, a gente vai então deixar sair todos os monstros que estão dentro de nós, porque a gente pode. Não sei se vocês estão atinando para o que eu quero dizer. E aí a gente acaba evitando, como se houvesse dentro de nós, em razão de tudo que vivemos na infância. Paulo, dá uma olhadinha, infância e vida toda, né? Não sei sua idade, mas como se a gente guardasse umas vinganças, uns rancores, porque a vida não é fácil, não é, Rose? A gente vai caminhando aí, muitas vezes arrastando situações que a gente engole. E aí, o dia que eu não precisar mais, e eu fico com medo do meu próprio monstro sair. Você já teve alguma experiência com relação a isso, Rose? Isso é muito comum, né? Acho que se a gente pensar na história da gente, mesmo quando que a gente briga, né, para poder lidar com essa situação, com as coisas novas que vão aparecendo, são medos pertinentes, são medos humanos, né? As pessoas de fato acabam e nem se dão conta que isso é interessante, porque às vezes a pessoa ela acaba entrando nessas situações e ela não se dá conta deste movimento que ela faz. Né? Então, às vezes, ela não tem a consciência. Ela não tem a né? consciência, porque ela fica, né, nesse padrão de repetição. Então, é uma coisa, eu chego lá e quando estou, sempre volta. Então, por que não ultrapassa, né? Por que não vence? Por que não arrebenta essa barreira? Você sabe que eu tive um paciente, um cliente que trabalhava com essas coisas de propagandista, né, que fala, que apresenta os remédios, tal, não sei o quê. E na empresa que ele trabalhava, Rose, havia uma distinção bastante severa, que eles tinham um ranking de alcance de metas lá, e ele era sempre o segundo. Sempre o segundo, sempre o segundo. E ele não aguentava mais, porque ele tinha potencial, ele fazia tudo, quando ele deu um bum. E aí ele foi ouvindo essas coisas de que a gente que cria, se era ele queria desativar isso, foi lá fazer um trabalho. Desativou, mas ele sofria demais porque o primeiro lugar era quase uma coisa assim, uma viagem para a lua, o segundo era um jantar na churrascaria com a patroa. Então ele sofria muito e nunca alcançava aquilo que ele merecia. E aí ele desativou. No caso desse menino, Rose, ele tinha tido uma experiência na infância que era de muita pobreza, muita solidão, havia uma coisa sombria no pequeno quintal no fundo da casa dele, que essa era a cena que ele me trazia, com uma bicicletinha, e ali ele ficava e ele via um muro e tinha um buraco nesse muro e ele olhava para fora e via os outros meninos brincando lá fora. E ele não podia. Isso, então na cabecinha dessa criança, que não é diferente da sua, tá? Daí de onde você tá, você pode falar, ai que menino bobo. Não é nada disso. A criança fez uma gravação de que aquilo lá não era para ele. Aquilo é para os outros, né? Não é para eu chego só no buraquinho do muro. Eu vou só até o buraquinho, mas quem vai ganhar mesmo o primeiro lugar era outro. Até ele fica assistindo. Né? E o nosso trabalho é lindo, né, Rose? Porque é um trabalho de desativar, romper esse muro, né? É verdade. É lindo. E poucas pessoas, poucas não, acho que hoje tem um movimento também das pessoas irem em busca de uma solução, de um tratamento, de poder quebrar mesmo essa coisa que está cristalizada. Mas se a gente olhar, né, é engraçado que a gente acaba olhando e vendo, né, o que tem na história dessa pessoa. E sempre está relacionado com a infância, né, com a formação, que eu acho que é onde vai se estruturando ali, né, a personalidade, tudo que a pessoa vai criando. E é claro que com o decorrer dos anos aquilo só vai aumentando, né, as camadinhas. É verdade, é verdade. Então fica aqui o nosso recado, estamos vendendo o nosso peixe mesmo, porque além de tudo acreditamos nisso, né, Rose? Eu sou fruto do que eu acredito, a Rose também, nos conhecemos há muito tempo. Eu tenho uma pergunta aqui de mãe, olha que delícia. Meus filhos mandam em mim. É Dona Júlia, não sei que idade, né, Dona Júlia, nós vamos melhorar isso. É Júlia, aqui de Curitiba. Então, meus filhos mandam em mim, não tenho autoridade com eles e acabo permitindo tudo. Dar mole, ela põe entre aspas, dar mole não é educar.
Claro que não, né, dona Júlia? É lógico que não. Aí ela continua embaixo. Como continuar sendo boa dizendo não? Vamos passar para a Rosa, eu adoro, né? Mãe de duas criaturinhas maravilhosas. Pois e eu percebo que isso não é só ela, né? Isso é uma queixa recorrente no consultório de mães desesperadas. Porque hoje o que eu percebo? Que as mães estão com muita dificuldade de impor limite nos filhos, né? Que trabalham o tempo inteiro. É uma senhora, ela? Olha, ela não me deu a idade, disse que tem 2 filhos, chama a Júlia, mora em Curitiba. Eu já Tá, tô... e não fala a idade das crianças Também ou adulto, não, né? também não. Mas Enfim, assim, são situações diferentes, É. mas que de alguma forma... Vamos considerar que não tenham 15 anos, né? Apesar da gente a chamar de criança do mesmo jeito. Mas enfim, então eu percebo assim, tem uma inversão de papel, né? Os papéis aí estão totalmente invertidos, porque quem tem que mandar é a mãe e o pai, né? Então os pais com muito medo de dizer não e achar que dizer não é um desamor, e isso não é verdade. Acho que quando você ama o seu filho, você tem que sim dizer não na hora que tem que dizer, também não vai virar um não o tempo inteiro, né? Mas criança, adolescente, tem que ter limite. E é através do não, é um não com amor, né? Não precisa ser um não agressivo, dando pancada ou coisa do gênero. Mas tem uma inversão de papel, né? Como é que... Você sabe que eu lembro, Rose? Eu lembro que eu era novinha. Eu era da pá virada, viu, gente? Eu queria fazer só o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria. O meu pai era medonho, só me dizia não. Mas eu realmente devia merecer, porque eu ia dominar o mundo. Eu era muito petulante, mas muito petulante. Então, o que eu fazia? Eu ouvia aquele não e era o não, não era discutível, esse negócio de diálogo. Eu sou de um tempo, apesar de parecer muito novinha, eu sou de um tempo em que o pai só olhava assim. Pronto. E quando fazia, nossa, aquilo já era uma conversa inteira, passava toda a legenda. E quando a gente ouvia aquele não, a gente podia bufar, a gente podia reclamar, a gente podia chorar, a gente podia ir pro quarto, bater a porta. Ele não tinha o menor incômodo. Ele nem... Não era não, né? Ele sustentava o não. Então hoje as mães até, os pais, né, até tentam, não. Mas dali a pouco começa a ficar com dó, e aí a criança também, a molecada hoje tá triste, aproveitam, né? Eles aí sabem faz aquela tudo. Cara e argumenta, e tem uns monstrinhos, né? Não, tem uns monstrinhos, né? Patifes que tem 2 anos, 3, e olha pro pai e fala, e o diálogo, papai? Ou então eles invertem, né? E jogam para você aquilo que você já ensinou outro dia, mas você não disse que... X coisa, aí você fica assim com aquela cara, né? É verdade. Eu disse, mas continuo dizendo, mas nesse caso quem manda aqui sou eu. Então falta autoridade nos pais, né? Os pais estão com medo de dizer não. Você sabe, Rose, que eu atendo um monte de gente, novinho, vamos colocar assim, novinho, digo, 18, 20, 21, 22. Você sabe que 30 hoje é novinho, né? Dependendo 30, do... 30 e pouco, mora com os pais, novinho depende, mora né? com os pais... Leva quem quer para o seu quarto, tem roupa lavada, comida. Ô, Rose. E às vezes não trabalha, né? Às vezes não, nenhum desses que eu tô falando trabalha, Rose. Então eu fico me perguntando, os tempos mudaram, ok, mas há de ter um limite, Rose, que para eu não perder, para que eu não perca o amor do meu filho, eu vou deixar ele usar a minha casa como ele quer, fazer o que ele quer no quarto dele, porque o quarto é dele. Que quarto é dele? Como é que é isso? De drogas a sexo? Sim. Rock and roll ficou pequeno, gente, nisso. É verdade. Rock and roll é detalhe, rock and roll seria uma boa bateria, estaria ótimo se fosse só isso. Mas não é, né? É verdade, a coisa está bem complicada. Né? Tem que ter limite, não importa a idade, tem que ter limite. É adolescente, bate boca porque é agressivo. Óbvio, porque de alguma forma, na estrutura dessa família, isso foi sendo permitido ao longo dos anos. Você sabe, Rose, eu fico muito preocupada. Eu fico muito preocupada porque na ânsia de ser bom, na ânsia de ser amado, os pais não ousando ter a autoridade que têm, deixando esses meninos, essas meninas fazerem o que bem entenderem, o que querem, do jeito que querem. Eu fico pensando, gente, o que é o nosso futuro, o futuro desse país, porque do jeito que está, em termos de autoridade, que autoridade? Né? A autoridade faz o que bem quer, não dá limite e não tem limite. E talvez não dê limite, que é para não ter limite. Nós somos um país desgovernado, né?
Totalmente. Onde as coisas estão Totalmente. perdidas. E se eu pensar que esses meninos um dia estarão no poder, me assusta Deus demais. me livre. Não é? Né? E colocou no poder, né? Já viu. A coisa, eles já são poderosos por natureza, da estrutura de casa. Imagina essas pessoas de fato manipulando, né? Uma massa. É bem complicado. Não é duro? É assustador. Eu tenho muito medo, eu tenho muito medo, porque eu estou vivendo tempos que eu não consigo votar. Olha que meu depoimento, eu não consigo votar, me dói um momento de eleição, porque eu não sei em quem, nem com quem, nem para quem, nem por quê, se é tudo o que a gente vem sabendo. E fico até me questionando qual é o meu papel nisso, se eu devia estar me elegendo para alguma coisa, sabe assim, buscar soluções, porque nós estamos perdidos. E aí você vê esses pais, porque eu estou relacionando, porque a autoridade é uma só. É uma só. Os pais governam o país, os filhos governam o país, tudo gente que precisa saber o que é limite, saber o que é ordem, saber o que é direito, saber o que é decente e o que não é decente, não é, Rose? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É limite. Essa é a questão. Eu acho que nós perdemos, né, a noção de limite já tem um tempo, nesse país pelo menos. Mas amanhã é quarta-feira, né, nós teremos aí a votação do Celso, estou bem tranquila, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então ela termina a pergunta dizendo, né, a Júlia, como continuar sendo boa dizendo não? Olha, sendo boa dizendo não. Então fica muito claro, né? Ela não diz não porque ela quer ser boazinha. E por que ela precisa ser boazinha? Né? Assim, boazinha neste sentido de ser amada. Que ela pode ser boa dizendo não. Quando você diz não, você diz por amor e com amor. Se está educando o filho, principalmente, né? Acho que filho é uma extensão da gente. Se você não diz não, ele nunca vai saber ouvir um não fora. Se ele não sabe ouvir um não dentro, fora muito menos. Aí não tem limite. O mundo não é o limite. Não vai ter nada que coloque contenha, né? Um contorno mínimo, né, do lado dessa pessoa. É verdade. E aí vira um monstro, né? A gente tem ouvido tantas barbaridades, coisas assim de manipulação a assassinato, né? É uma coisa assim triste o que a gente tem vivido. E isso é uma coisa que é estruturado no lar, né? Não adianta a gente Vocês sabem querer que fugir o que disso. realmente determina a maturidade é a sua habilidade de ouvir não, de lidar com a frustração. Se você quer criar um homem adulto, uma mulher adulta, você vai precisar dizer não e sustentar esse não, se você o quiser maduro, porque senão será uma criança que não tem habilidade para suportar o não, que não aguenta a frustração, que espera que a vida seja oferecida numa bandeja. Quando isso não acontecer, a pessoa não sabe o que fazer e joga pela janela. Sim. E olha, acho que uma coisa importante também, amanhã ele vai te agradecer pelos nãos que você disse na vida para ele. Né? Não tenha dúvida. Porque quando ele estiver maduro, senão vai ser um adulto tipo criança birrenta. Eu não tinha noção do quanto eu era medonha quando eu era pequena. Meu pai tinha. Nós vamos brindar com Rose Vilela a sua criação e a sua nova criação. Nós estamos aqui agora para brindar as suas criações e quem sabe brindar ainda pela sua renovação, que você possa criar um pouco melhor. Quero agradecer a presença, a jornada, a delicadeza, a suavidade que a Rosemarie trouxe para as nossas respostas. Tintim aqui, saúde para todos nós, Rose. E você fica então agora com o Poder Criativo às terças-feiras, às 17 horas. Até lá!